Boa noite para quem já entrou aí. Estamos ao vivo, né? Tendo a imensa honra e o prazer de receber a querida amiga, doutora Maria Augusta Alonso, conhecida como Guta Alonso. Nós vamos contar um pouquinho hoje do caso que ela teve de morro na propriedade dela, conversar um pouquinho sobre essa doença, sobre os impactos dessa doença, né, num criatório, num plantel, numa central de reprodução. E a Guta está muito a par de tudo que envolve o mormo hoje, né, e vai poder esclarecer muito a gente. Então, muito obrigado, Guta, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso para a gente estar com você. Obrigada, meninos. Boa noite. A gente vem falando de conversar sobre alguns assuntos faz tempo, né, meninos? Mas esse susto que acabou acontecendo na minha vida esse ano, começou em janeiro, ele veio para ensinar muita coisa para mim aqui dentro da central, na reprodução e muito na parte humana também. Então, a gente está aqui para contar mesmo da nossa experiência e para esclarecer tudo que a gente passou até hoje. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O objetivo realmente é bater papo e contar como que tudo aconteceu. E vamos começar então, Guta. Conta para nós um pouquinho de você e da sua história como de família, de criadora de cavalos, da fazenda, quantos animais passaram por lá e tinham lá. Conta um pouquinho para nós dessa parte pessoal e profissional, por favor. Claro, bom, eu sou veterinária formada, mas eu crio cavalos desde que eu nasci. Meu pai era criador de manga larga paulista aqui em Piracaia. Então, o Aras, né, a propriedade que a gente tem hoje, a Fazenda Santa Rita 2, ela é um Aras faz mais de 45 anos, né? Então, desde que eu nasci, a gente cria cavalo, da nossa vida. E eu acabei saindo de casa para trabalhar fora, mas eu voltei e há 15 anos, né, 16 agora, eu voltei para a fazenda e aos poucos eu abri uma central de reprodução e um pensionato junto com a minha criação de manga larga, né? Então, 15, 16 anos, quando eu deixei, né, de trabalhar com a Perla, minha grande amiga Perla Fleury, eu vim para cá e comecei uma central. E no final das contas, a central foi crescendo. Começou com 20 embriões lá nos idos de 2007, 2008. E aí acabou fazendo cerca de 250, 260 embriões, né? Assim, por ano. E a gente tem um lote de éguas, de 450 éguas que vão e voltam, né? Nossos, receptoras, mais os manga larga, mais uns 100 animais de pensionato, né? Então, aqui na fazenda, a gente faz criação de potros para as pessoas, aposentadoria e descanso. Então, a gente tem 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo aqui em Piracaia. E o mais importante, sempre é prezando muito bem-estar, né? As pessoas me conhecem muito por ser uma pessoa muito criteriosa, às vezes até chata, né? Então, aqui na minha casa as regras são muito rígidas, né? E eu sempre tento prezar ao máximo pela qualidade de vida dos animais, mais do que de qualquer outra coisa. Para mim, claro, o cliente tem que estar feliz, mas os cavalos acima de qualquer coisa, porque eu nasci nisso. Eu não sei fazer outra coisa que não seja criar cavalo, né? Assim, e criar bicho. Então, aqui no Aras é mais ou menos isso. Então, imaginem essa população flutuante de idas e vindas, né? E na época que a gente ficou preso, a gente tinha 350 cabeças e mais 25 éguas parindo. Então, a gente chegou a ter 375 cabeças de animais presos dentro da propriedade. Guta, e nos últimos anos a central estava trabalhando intensamente recebendo embriões, né? Vocês recebiam embriões de ICSI, embriões de clone. Chegaram a nascer produtos aí também, Guta? A gente trabalha, tem uma parceria bem forte com a In Vitro, né? E foi lá atrás, foram as primeiras transferências de ICSI, de clone aqui em casa, junto com a Perla. Não nasceram clones, mas nasceram, até hoje nascem muitos potrinhos de ICSI, a gente está com uma potrinha de 12, 13 dias nascidinha. Então, a gente se especializou no ciclo completo, né? Porque geralmente as centrais acabam ficando com a parte da receptora. Eu tenho isso, né, de ter a receptora, mas a maioria vai embora, mas a gente acabou se especializando por causa dessa minha coisa de criação, de criar potro.
Eu acabei tendo clientes que trouxeram para o pensionato, não tinham aras, aí começou a nascer potrinho, e aí a gente foi fazendo todo o ciclo, né? Desde o embriãozinho até levar para domo os cavalos. Então, hoje, essa população ela é bem diversa aqui na fazenda, na Central. Que ótimo, Guto. A gente teve juntos lá no Aizer, né? E você estava na fase da liberação, de sair os resultados, muita ansiedade, muitas decisões acontecendo, né? Foi daí que saiu a nossa ideia de ter esse bate-papo hoje. E hoje você já me contou que teve um outro evento emblemático, né? Parece que a égua problema foi embora hoje. Exatamente. A esperança, que na verdade a nossa égua solução, né, que foi a égua que nos fez lutar pela vida dela e pela vida do potrinho dela. Ela tá carregando um embrião. Ela foi embora para o proprietário hoje, feliz, negativa, com ELISA e fixação de complemento negativos por Dubai, que é o laboratório, um dos 3 laboratórios referência no mundo em mormo, né, do Dr. Urik. E é isso, né? O que aconteceu, para vocês, assim, para contextualizar, é que eu tinha feito 40 embriões em outubro, então esses 40 embriões em dezembro estavam prontos para ir embora. A gente coletou as 40 éguas. E uma coisa importantíssima, né? A gente sabe que muita gente não coleta os próprios animais. E aqui em casa a gente é muito sistemático, né? Coletamos todas as receptoras. E aí eu tinha ido viajar, inclusive, estava de férias, quando me ligam falando que um animal da minha propriedade, dessas 40, um animal tinha dado positivo no exame, que seria repetido. Repetiram, né, a contraprova e deu positivo novamente. E com isso eles mandam para o Lanagro para ser feito o teste de contraprova com o mesmo, né, sangue que havia sido coletado no dia. E esse exame deu positivo novamente. E aí, dia 12 de janeiro, a minha propriedade foi interditada. Positivo para mormo. Positivo para mormo. Pode falar. Só para pontuar, a gente sabe, mas só para você contar para o pessoal que você é extremamente rigorosa na entrada de animais. Que você exige os exames certinho, que esses animais, quando entraram na sua propriedade, entraram com exames e que nunca antes tinha dado nenhum caso nem suspeito. Exatamente. A gente não autoriza, as minhas meninas têm ordens expressas de que se aparecer um animal sem exame, ele é mandado embora de volta. E eu até já tive vários problemas com isso, porque as pessoas ficam muito nervosas, né? Ficam muito bravas, tratam você de tudo quanto é péssimo jeito, né? Porque mas isso que me dava conforto na época, né? Porque eu sabia que eu só tinha recebido animais com exame. Então, como eu tenho pensionato, as receptoras, e eu levo as receptoras muito a sério, gente. Tem gente que não liga muito para receptora. Para mim, Guta, é uma das coisas que eu mais amo fazer é cuidar de receptora. Eu amo as minhas éguas. As pessoas sabem, eu sou conhecida por conhecer todas as minhas éguas de cor, salteado. Elas são mansas, eu cuido e etc. E aí, quando deu esse positivo, eu estava muito tranquila que ela tinha vindo de um Arasbol, com um exame de mormo e anemia negativo, o GTA. Né? E aí, para vocês entenderem como funciona, o EDA, né, que é o Escritório de Defesa Agropecuária em São Paulo, da tua regional, vem e te interdita. Agora mudaram as normativas, a gente vai falar sobre isso. E aí eles nos interditaram e no momento da interdição eles te dão 15 dias para você eutanasiar o animal. E foi isso que aconteceu, né? Só que na minha vida eu acompanhei alguns diversos casos de animais falso positivos, vários. Né, dos meus amigos do Aras Maripá, que é a minha madrasta Patrícia Brossi, que é uma excepcional veterinária clínica, acompanhou, né? O primeiro animal foi eutanasiado, mas aí com os testes na Alemanha, na época com o Dr. Neubauer, foi provado que os animais eram negativos, né? Então, começou um saneamento, começou a pipocar um caso atrás do outro, né, de positivos de mormo, e não eram, no final das contas, os animais ficaram vivos na Moema, que a égua deles ficou viva, feliz, gorda, maravilhosa. Então, eu sabia de vários casos. O Filipinho, que é um criador de manga larga paulista, com o qual eu tive muito relacionamento também dentro do manga larga, teve o mesmo caso. Então, sabendo de tudo isso,
o que eu fiz, né? Qual era a única opção que nós tínhamos? Era judicializar, porque antigamente um animal positivo, né, no exame, soro positivo, vamos deixar claro, assintomático, mesmo que seja Soro positivo assintomático, questão do complemento, que é o teste de triagem. não, é ELISA primeiro, o primeiro teste é ELISA. O segundo teste que eles fizeram seria WB, tá? O UFC não foi feito deles, o laboratório não fez o UFC da minha época. E aí, só que aí uma série de coisas não foram colocadas no WB da minha égua, então não colocaram partida, lote do antígeno, nada. Tinha uma série de questões que até na hora que a gente judicializou, eles bloquearam a eutanásia imediatamente. Porque tinha uma série de pequenas inconsistências que nos davam a chance de retestar esse animal. A eutanásia foi cancelada, graças a Deus. E aí a gente conseguiu começar esse processo, junto com a doutora Nívia, minha advogada, e com a Carla Morim, que elas têm me acompanhado e têm sido as minhas companheiras nessa luta, porque elas lutam com isso desde 2008, 2009, com esses casos judicializados. E a gente decidiu tentar pedir a chance de fazer o teste em Dubai, que é o laboratório, um dos 3 laboratórios de referência pela OIE. E foi o que a gente fez. Ô, Guta, todos os custos disso foi você que teve que bancar? Foi a Fazenda que teve que bancar? Você já falou de advogado, já falou de teste fora aqui no próprio Brasil, teste em Dubai, tudo isso você teve que bancar? O teste no Brasil, né, do Lanagro, esses testes são eles que fazem, não somos nós, mas a judicialização, né, fui eu que banquei, obviamente, e quando eles autorizaram o reteste, o juiz autorizou que eu mandasse para Dubai e que o EDA viesse coletar e mandar mais uma vez um novo sangue para o Lanagro, né? Que normalmente então, eles vieram fazem, né, essa recoleta. Com o mesmo sangue que deu positivo, eles retestam, né? Sim, aí a gente fez uma coleta, eles vieram aqui, a gente lacrou, eles lacraram com o lacre deles para garantir que o meu sangue que fosse para Dubai não teria nenhuma alteração, né? Com lacre, tudo bonitinho. Pus no motoboy, caixinha, fotografei, filmei na frente dos técnicos do EDA. Mandamos para Dubai, então esse custo de frete do FedEx nosso, né? O envio, quem organizou foi a Carla, conversou com o Dr. Uli, que se pôs super à disposição de testar o nosso animal, né? Para receber essa amostra. Em uma semana a gente tinha o resultado de Dubai. Uma semana, entre coleta e recebimento. Que maravilha, hein? E o ELISA e o UFC negativos os dois. Nossa, que legal. E era uma égua assintomática, não tinha absolutamente nenhum tipo de sintoma, sinal clínico nenhum. Não, e todos os outros animais que estavam com ela, porque elas ficam em lotes grandes, né, de 25, 30 animais, todas as outras 39 que eu testei deram negativo. E ela tinha chegado, por muita coincidência, ela chegou e emprenhou na semana que ela chegou. Então o exame dela quase não venceu. Então nem teria feito o exame se fosse uma semana antes, sabe? Quando você espera para dar o lote. Então ela estava muito confortável de que, assim, a chance de ela realmente ser positiva era muito pequena. Por todo o meu controle, por todo o meu rigor e por saber que esse animal havia vindo de um lugar super sério que eu ficava tranquila. E aí o que aconteceu? A amostra que foi coletada junto com o meu sangue de Dubai sumiu no Brasil. Ninguém sabe onde ele foi parar. Ficou 3 semanas perdido. E aí o juiz tinha determinado que fizesse FC. Aí depois, quando o exame surgiu do mundo, ele apareceu, fizeram a ELISA de novo e falaram que o animal era positivo de novo, né? Falaram que o meu animal era positivo e que eu teria que eutanasiar a égua e tal. E aí começou a nossa discussão jurídica, né? Entre nós e todo o sistema de falando, olha, eutanasia a égua. Exato. Nossa, isso durou quanto tempo? Até agora, né? 7 meses de confusão. De luta. E o que isso gerou para você, Guta, internamente na fazenda? Porque eu imagino, assim,
teve que tratar dessas éguas todas. Depois disso, várias outras éguas estavam liberadas para ir embora e não puderam ir embora. E muitos clientes, muita pressão. Então, o que aconteceu nesse caminho, né? Quando eu fui bloqueada, todo mundo entrou em desespero. E, geralmente, a postura das pessoas, primeiro, mata logo é uma receptora. Foi a coisa que eu mais ouvi. Mata logo, que aí resolve logo e é só uma receptora. Ela estava prenha, mas só uma receptora não vale nada. Só que eu já sabendo dos outros casos que tinham dado falso positivo em vários animais, eu falei, não vai adiantar nada. Você mata um, mata outro, mata outro. Eu falei, não vou matar ninguém. Enquanto eu não tiver certeza. Se ela tiver mormo, se ela saísse positiva em Dubai com mormo, meninos, ela tinha ido embora. Feito. Eu não tinha dúvida. Para mim era muito tranquilo. Deu positivo em Dubai, que é o exame ouro, né? Que é o laboratório. Vamos embora. Porque nós somos veterinários, acima de tudo, a gente se preocupa com o bem-estar dos animais e dos humanos. Você acha que eu ia colocar a minha família em risco, meus funcionários em risco, os outros... Eu não faria isso, nem os outros animais em risco, né? Então, assim que aconteceu isso e que a gente foi bloqueado, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei para todo mundo. Eu não fiquei com vergonha. Porque eu, inclusive, falei para as próprias pessoas que vieram me interditar, eu falei, gente, mesmo se for positivo, se fosse, eu não fiz nada de errado, concorda? Recebi. Com certeza. Todo mundo de vocês que estão ouvindo a nossa live recebem o animal, pedem exame de mormo, anemia, GTA. O que mais eu podia ter feito? Nada. Então, eu estava muito em paz com a minha postura técnica. Claro. E mesmo se fosse positivo, vejam, ela podia ser positiva. E eu iria tomar as medidas que fossem cabíveis a isso. A gente, na hora, isolou ela. Eu tenho duas propriedades, tá? Uma na frente da outra. Uma é a central e uma é minha casa. Quem me segue no Instagram vê que eu moro numa casa, não tem nada em volta. Então, a esperança ficou aqui, do dia que ela foi positivada até a semana passada. Quando a gente tirou o exame dela e levou ela para outra propriedade com GTA. Com tudo certinho. Então, isso foi a primeira coisa. E eu peguei e falei, eu não vou esconder de ninguém. Então eu comecei a falar para todo mundo, olha, eu tô com um caso suspeito de... Se você quiser mandar um embrião para mim, eu tô bloqueada. E aí o que começou a acontecer logo no começo? Não quero mais mandar embrião para você. Então eu já comecei a perder dinheiro, não era nem do que eu não recebi, era do que eu não ia mais receber. No meio da estação de monta, eu já não ia mais receber embrião. Os clientes começaram a falar assim, a Guta está contaminada, o aras da Guta é foco de mormo, a Guta tem problema lá de saúde pública. E assim começou a situação. Então, é muito antes daquilo que a gente mede, de assim, quanto eu não recebi ou quanto eu perdi. É moral, sabe? O quanto eu ouvi, gente, de gente me criticando, de gente falando mal de mim, da minha central. Minhas crianças aqui, meus meninos que trabalham comigo, eu falei, gente, a gente tem a nossa postura, o nosso caráter, fica tranquilo. Nós não fizemos nada de errado. Se tivesse feito, tudo bem. Mas não fiz. Então, foi logo no começo, foi isso. Então, a gente começou a não ter mais embrião, recebendo embrião. Não podia mais entrar e sair animal. Aí, os animais que eu tinha que ter recebido, vamos por 40 éguas. Põe 40 éguas a R$5.000, para fazer uma conta fácil. Eu não recebi. Os clientes não queriam receber as éguas depois, porque falaram que estava tudo contaminado. E eu comecei a ter que manter essas éguas. Só que isso era janeiro. Tudo bem, janeiro tem pasto, né? Janeiro. Tem pasto. É janeiro. Aí fevereiro. Aí março. Porque aí tudo em justiça, gente, tem prazos. Os prazos são enormes, compridos. Ah, tem uma semana para abrir o processo. Aí, a partir do momento que abriu, conta 15 dias de prazo, dias úteis. Úteis da justiça. E assim você começa a entrar num negócio enlouquecido. É no meio de tudo isso, de acabar. Não, nenhuma. E no meio de tudo isso, começaram a aparecer os estudos da FEALC que o próprio governo tinha pedido para avaliar o sistema, né, o Programa Nacional de Sanidade Equídea. E aí, esses estudos que foram encomendados pelo próprio governo começaram a mostrar que, no final das contas, tinha uma série de coisas que tinham que ser repensadas.
Então, assim, foi muito trágico, mas o meu caso aconteceu no momento que as coisas estavam andando, né? A gente teve colegas, grandes amigos meus, que tiveram problemas seríssimos, ficaram 2, 3 anos interditados, e que eu não posso ser capaz de medir o que eles passaram. E o problema é financeiro e mental, gente. O que isso acaba com você... Vou falar para vocês uma coisa. Eu sentava e chorava, mesmo. Assim, eu ajoelhava e chorava. Olhava para minha égua e chorava, olhava para minhas potrinhos, né? Lembra que eu contei que eu tenho pensionato? Teve potro que morreu porque não pode ir para o hospital. Nasceu, ficou mal, não pode ir para o hospital. E cliente gritando comigo no telefone, gritando: a responsabilidade é tua, essa porcaria tá fechada. E aí começa a parar de pagar. Não só. Tem o cara que fala assim: minha égua tá presa, eu queria ter tirado. Só vou pagar metade, porque não é justo. Só que o meu custo começou a aumentar. Por quê? Eu fiquei com 350 cabeças, mais os potrinhos nascendo. Vocês sabem que égua parida come muito. Potrinho come muito. Eu tenho 60 alqueires de fazenda que acabaram. A fazenda está na terra. Na terra. Eu estava gastando mais ou menos 2.000 quilos de feno por dia. Um feno da água comprida, da True Type, colocado aqui vai dar R$3 o quilo, gente. Só de feno, sem contar funcionário, sem contar ração, porque os animais precisam de mais ração, porque é um manejo podre, eu não gosto. Quem me conhece meu Aras, as éguas ficam soltas no pasto, eu tenho o maior orgulho do bem-estar. Aí fica 30 éguas comendo feno uma em cima da outra. Isso não é bem-estar. Aí dá cólica. Aí aborta, porque você tem 30 éguas presas que não eram para estar juntas. Abortando. E a gente começou a desesperar. Por quê? Você imagina se essas éguas começam a parir? Porque eram as éguas que emprenharam em agosto, setembro, outubro. Você começa a parir todos aí na fazenda. Eu não tinha estrutura para isso. Nenhuma. Para nada. E não tinha dinheiro, porque as pessoas não pagaram os embriões que ficaram presos. Você acha que alguém pagou? Algumas santas almas falaram: Guta, tá com você, tá com Deus, conheço você, sou seu cliente a vida inteira, tô do seu lado. Vou te ajudar a pagar custo, vou te ajudar a pagar um embrião por mês. Poucos. A maioria falou: vou pagar 60%, vou pagar o embrião quando receber. Ou seja, a estadia dessas éguas, quem pagou fui eu do meu bolso. Sabe quanto me sobrou desses embriões? Menos. Nada. Negativo. Sobraram um monte de égua para alimentar, né? Muito estresse, muita história para contar, né? Muito estresse e muita história. E você sente, Guta, que depois disso tudo, que a gente tem alguma chance de mudar alguma coisa na legislação, alguma conscientização dos órgãos responsáveis pelos exames e por essas leis que a gente é regido? Bom, eu não sei se vocês acompanharam, dia 3 de julho, né, saiu uma nova regra, né, que mudou o que existia antes, que basicamente o que ela fala, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito, tá, gente? Muito cuidado, que eu acho fundamental agora falar de conceito. São os animais que são soropositivos no exame, mas que estão assintomáticos, pela ficha clínica técnica que eles liberaram, não vão ser considerados foco e vão ser liberados. Agora, com base nesses estudos que eu contei para vocês, que foram encomendados por eles mesmos, tá? Isso não foi nenhuma coisa particular. Uma coisa é um animal falso positivo, que era o caso da minha égua. Ou seja, ela não era positiva assintomática. Ela não é positiva. Então, ela não tem chance de passar morma. Nenhuma, porque ela não tem morma. Ela não tem a bactéria mal. Não tem. Outra coisa é um animal que é positivo assintomático. Não existem estudos claros. Hoje eu entrei, né, com muita calma na organização. Eu até depois, quem tiver interesse, eu passo os links da Organização Mundial de Saúde Animal. E eles mostram tudo que eles classificam como foco, como não foco, o que é, o que não é. Então, essas duas coisas têm que estar muito claras na nossa cabeça. Uma coisa é um animal positivo assintomático, que eu acho perigoso,
Porque ninguém tá falando aqui, gente, que não existe mormo, tá? Eu não tô falando que não existe mormo, quero deixar isso muito claro. Existe mormo, sim. O que a gente tem que saber é zoonose, não é de ocorrência frequente em humanos, é raríssimo, raríssimo. Tem 3 casos clássicos. Um é de um cara nos Estados Unidos que se contaminou no laboratório com mormo, ele mexendo no mormo, se contaminou. Se eu não me engano, um cara na Índia e um cara no Paquistão, mas todo mundo sobreviveu e todo mundo vivo, feliz. Mas assim, mesmo os animais em alguns países no qual é endêmico, que acontece, que é frequente, que não tem casos em humanos super relatados, é uma coisa rara, né? Então é super preocupante. O que os estudos que eu citei para vocês falaram é que do jeito que está hoje, não se tem confiabilidade no resultado das coisas que a gente tem. Então esse é o perigo. Então é saber o que é falso positivo, o que é assintomático, que realmente para mim é um problema que a gente tem que entender, e ter testes que a gente confie no resultado. Por quê? Porque é fácil falar assim, deu uma guta. Gente, poderia ter dado em qualquer pessoa de vocês que estão ouvindo e que tem cavalo. Qualquer um. O risco está aí, uma vez que um falso positivo acontece. E olha o tamanho da tragédia que é na vida de uma pessoa. Por sorte, eu tinha reservas pessoais, da minha economia pessoal, que eu tirei para bancar a central. Porque se não fosse isso, gente, não tinha jeito para dar comida para as éguas. E falo, tem égua magra aqui em casa hoje, as vazias estão magras. Eu não tenho condição. Estão comendo tão, mas eu não tenho condição de tratar 300 cavalos com 10 quilos por dia de feno A para todo mundo. É inviável. É inviável. E o mormo ele chegou a ser extinto no Brasil por um período, né? Cerca de 30 anos, depois retornou, não se sabe ao certo como que retornou, talvez um portador assintomático. E assim, eu particularmente nunca vi um animal sintomático. Mas eu já presenciei uma potra de um criatório, que eu dava assistência, não dou mais, uma potra nascida no criatório que deu positivo no exame, foi eutanasiada, o proprietário entrou na justiça também, não conseguiu segurar a tempo, né? O órgão de defesa acabou intervindo, a contraprova foi feita da mesma amostra, mesmo caso, né? Aí ele acabou, porque ele não tinha condições de bancar e etc., acabou eutanasiando a potra, uma potra de 2 anos, foi pertinho aqui da gente, mas eu mesmo, não sei se o Rafael já viu, eu nunca vi um animal clinicamente com sintoma de mormo. Também não, mas a nossa região, teoricamente, né, Guará, não é para ser endêmica, não é para ter tantos animais assim. Talvez a galera que é mais do Nordeste e tal, vai ter mais o que falar para a gente, pode até botar no chat aí que a gente comenta. Mas você falou bastante, Guita, e eu pensei até aqui que esses problemas mantêm a gente num calendário sanitário internacional problemático também, né? Então, assim, a gente podia estar voando, no meu caso aí, meu caso do Guará, Mangalaga Machador, podia estar voando, exportando, coisas desse tipo, mas o mormo é um entrave enorme, que a gente não consegue solucionar, né? Por isso que eu perguntei das modificações aí. Assim, o que está acontecendo é que veio isso porque eles viram que realmente a gente está com uma série de inconsistências e eles, né, deixaram claro isso, né, que precisa ser revisto. E o que eu acho, gente, assim, de fato, é que a gente precisa se unir todo mundo. Laboratórios, veterinários, criadores, para fazer o melhor para o sistema de controle. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo, só que a gente não tem estudo para falar qual é a real incidência, porque todos esses testes que a gente fala, a gente precisa da real incidência, de conhecer o rebanho a fundo, de não testar sempre a mesma amostra. Então, por exemplo, a gente sempre testa a amostra dos animais que vão para exposição, dos animais que que estão nos jockeys, nas hípicas. E os testes não são validados de forma adequada.
Então, o teste, por exemplo, brasileiro, né, ele não passou na rodada de validação internacional. Quando eu falo para vocês que a OIE aceita 3 laboratórios, esses testes foram passados por várias coisas que são qualidade, testes né, para saber se tem sensibilidade, especificidade, né? Então, tudo isso para ter certeza de que você está fornecendo uma resposta correta, sim ou não está doente. Todo teste, gente, todo, mesmo esses da OIE, tem falsos positivos, falsos negativos, todos. Mas a gente tem um controle de qualidade importante. Então, o que eu, Guta, como veterinária, acima de tudo, como criadora de cavalo, que é o que eu mais amo na minha vida, eu amo cavalo, é a gente ter um jeito de juntos, como pessoas da equideocultura, que a gente sabe o tamanho que é a nossa indústria hoje. A gente é monstro, né? O cavalo é um monstro. Olha o que ele roda de dinheiro, de oportunidades. É tão incrível. Olha o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir para conseguir o melhor. Não é ninguém ficar brigando. É todo mundo estar junto. Vamos dar as mãos, olha o que a gente pode fazer. Vamos fazer grupos de discussão para tentar, né? Existem isso, vamos ver qual é a melhor forma, vamos trazer teste de fora, eu não sei quais são as nuances disso em termos técnicos, mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar sacrificando animal na dúvida. Claro que agora, com a normativa tendo mudado, não vai sacrificar, mas veja, eu fiquei 6 meses brigando, falando, não vou sacrificar minha égua, aí dia 3 falaram assim, a tua égua não precisava ter mesmo, você não precisava ter judicializado, você não precisava ter sacrificado, e vários outros animais foram liberados com tudo que a gente estava falando na nossa defesa. Nossa defesa era essa. Você tem certeza que é positivo? Eu acho que a gente tem que mesmo se unir para procurar um caminho. E isso é em tudo. Eu acho que a gente é desunido, tá? Todo mundo fica preocupado com o seu mundo, claro, mas eu não estou falando aqui como dona de central, não. Estou falando aqui como pessoa apaixonada por cavalo. Seja ele receptora, seja ele pé de pano, seja ele o que for. Eu fui criada com pé de pano. Aprendi a montar num cavalo que não valia R$500. E para mim ele é tão importante quanto uma doadora chique, porque é um animal. E nós, quando a gente bota o nosso juramento de médico veterinário, a gente promete, minha madrasta sempre fala, é falar por eles, é defender os interesses deles. Então, assim, é isso que eu faço a ferro e fogo. Não é por dinheiro, não é por nada. É porque eu amo o que eu faço. Eu amo, acima de tudo, quem me dá meu sustento, quem me dá minha possibilidade, quem me dá minha vida. Nós todos que viramos em torno disso, a gente deve tudo aos cavalos. Tudo. Então, eu acho que é muito essa questão de postura, sabe? De postura. Gente concorda plenamente e é um exemplo para a gente, porque encarar uma briga dessa não é mole. Né? Envolve um custo altíssimo, como a gente já falou, um desgaste emocional altíssimo, uma exposição exacerbada, né? E, na verdade, todos nós que trabalhamos com equino estamos sujeitos a isso, estamos susceptíveis, e isso traz um impacto econômico gigantesco, né? Uma propriedade interditada, o trânsito de receptoras, né? Que a gente emprenha, vende embriões caríssimos, né? Então, é importante mesmo essa união que a Guta está propondo. E eu acho também que a gente precisa começar a criar mecanismos dentro. Por exemplo, essa normativa apareceu agora. Sabe-se lá se daqui a tanto tempo vai mudar de novo. Porque está tudo, né? A gente viu que tem uma série de movimentações questionando as decisões e etc. Então, eu acho que a gente tem que ter assim, muita tranquilidade de se cuidar. Por exemplo, eu como central, né, hoje. Eu quero colocar dentro do meu contrato de pensionato explicando que pode, se um dia voltar um exame desse acontecer, e que eu não posso bancar isso. Que a pessoa está junto comigo sabendo que todas as medidas de segurança eu faço, eu tomo, e que ela tem que confiar em mim. Que se isso acontecer, ela garante que ela vai continuar pagando a estadia para mim. Porque não é justo. Porque eu não fiz nada de errado. Se eu tivesse feito alguma coisa de errado e assumido um risco, não fiz. Eu não assumi risco nenhum. Eu não fiz nada errado. E aí, na hora que você mais precisa, as pessoas viram as costas pra gente, sabe? São poucas as pessoas que te dão a mão. Eu tive a sorte, por exemplo, no meu caso, meninos, voltaram 100 éguas minhas vazias. Eu tenho um santa criatura que chama Felipe Picuíra, que é meu irmão.
Deus achou que ele estava à toa na vida e falou, vai cuidar dessa moça. Você não estava fazendo nada? Vai ser o anjo da guarda dessa moça. Cara, ele recebeu 100 éguas minhas dentro da casa dele. Ele nunca me cobrou R$ 1. É meu irmão. Porque nessas horas, você sabe quem está do seu lado. Quem está na trincheira do seu lado que fala assim, ó, me dá a mão que eu tô aqui com você. Vou te ajudar e nós vamos sair do outro lado dessa. Então, pessoas como essa, tiveram clientes maravilhosos que falaram, Guta, confio em você 100%. Eu tenho clientes que estão aqui comigo, que potrinho nasceu, que já vai voltar para nascer potrinho de novo, que estão comigo faz 15 anos desde o começo da Central. Porque sabem da minha postura. Pode não gostar do meu jeito, achar que eu sou chato, não sei o que, mas a minha postura de correta, honesta, ninguém pode falar de mim. Então, assim, eu acho que a gente precisa cuidar. Com certeza. Ô, Guta, doutor Renan está falando aqui no chat que teve 2 casos positivos, falsos positivos, que negativaram na inoculação intradérmica da maleína. Mas que hoje ela não é usada mais, né? Não, hoje a maleína não é mais usada. Não é mais usada. Mas é isso. Gente, olha, todos os casos que eu acompanhei, né, com a doutora Nívia, com a Carla, que a gente mandou, né, depois do meu caso foi o primeiro caso oficialmente coletado junto para cá e para Dubai, junto. E que a doutora Nívia falou, vamos tentar, a Carla também, foram minhas parceiras e deu certo. A gente nunca teve um caso positivo lá. Todos os casos que vocês falaram, eu nunca conheci um caso positivo sintomático aqui. Eu estou dizendo que não tem no Nordeste, tá? Porque eu sei que são os casos mais específicos, mas de todas as pessoas que eu conheci, todos os casos foram positivos que não tinham sintomas e a maioria deles se provou que eram animais negativos, no final das contas. Então, assim, não é um caso que fala assim, uma vez aconteceu, não. Gente, você matar na dúvida, eu acho muito grave. É um padrão. Com certeza. E ao longo desse caminho, várias pessoas falaram, eu ia devolver uma receptora para a Central, ela estava vazia, ela deu positivo, matei logo, né? Porque aí resolve. Porque não é da pessoa, o bicho, tudo bem, e pronto. Acabou a história. E aí, só que o que você está mostrando com isso, né? Eu teve égua minha em proprietário de fora que fizeram isso. A égua deu positivo, a égua nunca tinha saído de casa, tinha saído da minha casa negativa, tinha ido para casa da pessoa do lado, todo mundo negativo, ela estava positiva. Aí abriram, pergunta se tinha alguma lesão na égua. Pergunta se tinha alguma coisa no bicho. Nada. E ela morreu. E a gente está falando de receptora, né? Se acontece um caso desse, de falso positivo, numa égua doadora, caríssima, aí talvez outras forças vão ser mobilizadas, né? Você lutou com as suas armas, né? Com a sua coragem, com a sua garra, com a sua determinação, né? E chegou a um final, pelo menos, de salvar a égua. Não vou falar com um final feliz, porque doeu no bolso. A égua e o potro, né? A égua e o potro. Alguém virou para mim e falou assim, se você não tivesse judicializado, assim que saiu a normativa, tinha sido liberado. Eu falei, sim, liberado, e 2 animais meus tinham sido mortos, né? Assim, eu estou muito tranquila, eu não conseguiria dormir, gente, com a cabeça no travesseiro em paz, pensando que podia estar negativo. E eu ter botado ela no sacrifício, sabe? Eu sei que foi. Eu entendo quem não aguenta, tá? Não tô questionando ninguém. de jeito nenhum, porque eu sei o que eu passei. Eu chorei muito, eu passei muito mal fisicamente, as pessoas adoecem, gente. Porque é um grau de pressão, de estresse. Não tem dinheiro. Você fala assim, não vai ter dinheiro. É chegando o caminhão de feno, toda semana, meu padrasto, Luiz, que foi assim... outro anjo da guarda que vinha, eu tinha vários vídeos que me acompanha tratando da Esperança no pasto, a gente colocando feno para ela, todo mundo, que putz, falou, não, vamos aguentar o pau, e tava lá, porque não dá trabalho você tratar de 300 cabeças no trator, né? No feno. Não é fácil. Ia lá cedo, minha equipe toda da fazenda vai lá, bota feno, tira feno, limpa, porque aí fica cheio, né? Você confina, aí fica aquele bando de cocô, aí começa a dar verminose, aí o feno apodrece. Na verdade, é muito pior do que a gente imagina. Muito pior. Aí os clientes ficam bravos, né? Agora, quando eu fui repassar, porque chegou uma hora que eu não repassava mais água prêmio. Porque era tanto estresse cada vez que eu repassava. Eu falei,
quando eu for mandar embora, eu vou tô sendo sincera, eu não aguentava mais. Meu psicológico acabou. Eu não tinha vontade. Eu fiquei, gente, 1 mês e meio sem pisar no Aras, vocês acreditam? Eu moro na frente do Aras. Eu estava organizando o Icer e organizando o Icer Vets. Eu me afundei aqui, fiz meus leilões de boi, né? Que eu também faço essa parte de gado. E eu não conseguia pisar na fazenda de tristeza. Porque eu tenho tanto orgulho do bem-estar dos meus animais, eu tenho tanto orgulho do meu Aras. Aliás, convido todo mundo para vir conhecer aqui um dia, se Deus quiser. Tá muito seco agora, mas vai voltar a ser. É um lugar, assim, sabe, de paz, de bem-estar, do jeito que eu amo. Eu não aguentava ir lá e ver aquela situação horrorosa, aqueles animais passando por aquele manejo péssimo, que eu não concordo, que eu não sou confortável de fazer, e sabendo que eu ia abortar. E aí, abortou. Abortou muita égua. Abortou muito. Imagina. Ô, Guta, o pessoal do Aras Porto Rico, só um minutinho, Guará, está perguntando se essa normativa ela é só para o estado de São Paulo ou se ela vai ser de uso para o Brasil inteiro. Aqui do Brasil inteiro, né? A normativa é para o Brasil inteiro. O que acontece, só para vocês entenderem, cada estado está tendo a oportunidade de falar o que vai fazer dentro do estado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando saiu a normativa, São Paulo não sabia se exigir exames de mormo dentro do estado. Aí eles demoraram a se manifestar e manifestaram falando que não vai mais precisar de exame de mormo dentro do estado. Só que tem hípicas que não aceitam animais sem exame de mormo. Então, mesmo não precisando, tem eventos que vão pedir e tem lugares que vão pedir. Eu fui mandar um cavalo de uma cliente muito querida para um centro de treinamento, o cara falou, não vou arriscar meus animais com um cavalo seu. Cara, ele não entendeu que meu animal é negativo, que não tem nada disso, que não vou arriscar. Então, vai fazer um exame de mormo que a gente sabe que tem uma série de coisas que pode dar falso positivo. E eu não sei se todo mundo sabe que o exame que a gente faz de mormo, gente, não detecta a bactéria, tá? O exame de mormo, né, ele detecta a resposta imune do organismo ao agente. Então, a gente sabe que pode sim ter coisas cruzadas. Por exemplo, toda vez que você preenche o exame de mormo, você não põe que a égua está gestante? Por que você vai pôr que a égua está gestante no exame de mormo e não vai pôr no exame de anemia? Né? Então, a gente sabe que existe alguma coisa, tanto que a minha égua deu positivo, que a resposta imune, você não está olhando a bucodéria, você não está fazendo um PCR do pedacinho da bucodéria e falando, é ela. Esse sim é um exame conclusivo, só que é só no animal sintomático. E a maioria nem se faz. Assim, você tem que pegar uma necrópsia, eutanasiar o animal e fazer. Então, assim, não é simples assim. Uhum. Então, a questão é essa. E pior, vamos lá. Aí hoje a normativa é o seguinte. Algumas pessoas vão mandar fazer exame de mormo. Aí você faz o exame de mormo. Se ele tiver com garrotilho, ele é sintomático. Vocês estão entendendo? Porque sintoma de mormo é sintoma respiratório, é uma das formas, né? Tem a nodular, né? Que é a cutânea, tem a nasal, tem a pulmonar. Então, se o animal tiver com garrotilho, como que faz? Esse é um problema. Semelhante, né? Se ele tiver com uma gripe forte, agora mesmo, meus potrinhos estão com gripe, tá? Inverno, seco pra caramba. Quem não tem no Aras um potro gripado? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. E aí, o que acontece? Eu entendo que as pessoas ficam com medo do que está acontecendo. Então, na normativa, que é assim, o mapa, em teoria, todos os estados têm que cumprir essa lei. Mas alguns estados ainda não liberaram totalmente ou não se manifestaram, tá? Então, em São Paulo, em teoria, não precisa mais de exame de mormo, tanto que minhas éguas estão saindo só com exame de anemia aqui de casa, e não vou fazer exame de mormo. Mas não há quem me faça fazer exame de mormo para passar pelo que eu passei, por enquanto não precisar, não faço. Só se eu mandar para Dubai. Se for para Dubai, eu mando todos os exames que precisar, ou para o doutor, né? Eu mando, não tem problema nenhum. Então, as pessoas ficam com medo. Né? Eu tenho ouvido muito, então tirou a obrigatoriedade do exame de mormo, vai acontecer uma pandemia de mormo em humanos. Eu concordo que é muito sério,
que a gente precisa descobrir como testar. Que a gente precisa tudo isso, mas, gente, pelo amor de Deus, não entre em pânico. Até hoje, tinha um monte de caso positivo de mormons. E juro, nunca no Brasil se provou que um ser humano pegou um mormo, tá? Não tem nenhuma descrição oficial de mormo em humanos no Brasil. Tá cheio de caso agora, depois que liberou o exame, cheio de gente com mormo, inclusive, que fizeram um exame de cavalo no sangue da pessoa e falaram que a pessoa estava com mormo. Vocês sabiam disso? Pegaram o teste de cavalo e fizeram o sangue da pessoa e falaram que a pessoa estava com mormo, que deu positivo no exame de cavalo. Então, não, a gente tem que conversar sobre isso. De cavalo, no caso. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se informar. Vamos estudar junto. Eu gosto de estudar, então eu fui ler os últimos trabalhos do Dr. Neubauer para entender como que eles estão tentando fazer, porque nenhum teste é 100%, sabe? Então, qual é a melhor forma de controle? Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Mas, pelo amor de Deus, vamos nos informar ao invés de dissipar fake news, porque agora está na moda fake news. Cuidado com as fake news. Ninguém aqui quer ninguém contaminado com mormo. Mas a gente tem que fazer as coisas legais, né? Fazer as coisas bem, fazer as coisas certas e ficar tranquilos com o que a gente está fazendo, né? Entender a real gravidade da doença e a incidência acima de tudo, né? A epidemiologia, né? E o maior objetivo nosso hoje é isso mesmo, né, Guto? É bater um papo, conversar a respeito, trazer à luz não só o problema que não sacrifiquei um animal, iria sacrificar, teria sido mais rápido, não teria, mas todas as dificuldades e a parte psicológica e tudo que isso acarretou para você, para alertar para nós todos, né, da importância da gente se inteirar e participar do processo. E que não terminou, gente. Só começou. Vocês estão entendendo? É isso que é o mais importante. Essa discussão só começou. Como nós todos, como classe, como dos equinos, como que a gente pode fazer melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente vai conversar? Eu tô disposta. Quem quiser vir conversar comigo, montar, sei lá, vamos atrás para fazer bem para os cavalos e para os seres humanos. Vamos fazer o negócio dar certo. Não é fingir que não existe, não é. Vamos juntar para melhorar, para criar métodos, para criar, né, imagina, mais cabeça pensando, a chance da gente bolar um plano bom, né? Pensar em coisas para serem efetivas, os laboratórios conseguirem um teste, que aí as pessoas vão ficar confortáveis de fazer, aí todo mundo fica feliz. Porque eu vou fazer o exame feliz. Se o exame for confiável, não tiver uma série de pequenas questões, eu vou fazer na hora. Eu não me importo de gastar o dinheiro, porque para mim é um investimento em sanidade. Quem cuida, né, a gente, né, vocês que têm a área central, a gente que tem responsabilidade, formadores de opinião, a gente tem que mostrar que a gente está preocupado, não é com... Eu não quero economizar 45, 50 reais de exame de mormo, gente. Eu adoraria pagar todo esse dinheiro para ter certeza que eu estaria eutanasiando um cavalo positivo e que eu estaria fazendo um trabalho no sentido de sanidade equina. É isso, eu acho que essa é a moral da história. Não sei se vocês concordam comigo. Claro, Com certeza. claro que sim. Ô, Guto, e hoje como que está a situação da central? Assim, você já está 100% liberada, o trânsito está liberado, você já está conseguindo entregar esses animais? Quais são as perspectivas futuras? Fala pra gente um pouquinho aí do novo desafio, né? Porque não acabou o desafio. Não. Bom, a minha central foi desinterditada pelo juiz, não foi pela normativa. Então, o que aconteceu? Quem estava judicializado, quando saiu a normativa, só seria liberado quando o juiz decidisse. Graças a Deus, eu já estava nos finalmente, né? A gente tinha já falado, minha advogada tinha falado com o Ministério Público e com o juiz, né? Elas despacharam explicando tudo, né? Da forma mais... Porque eles não têm esse conhecimento, né? Que a gente já tem pouco conhecimento com o mormo. Você imagina o juiz, o procurador, né? São pessoas que no Ministério Público elas não têm esse conhecimento. E aí elas mostraram esses estudos todos, né? Mostraram que estava vindo... Lembra que saiu na revista Rossi, falando que ia sair a normativa nova, tal? Então isso foi mostrado.
E muito graças ao bom Deus, Senhor, amém. Na quinta-feira, na segunda saiu a normativa, na quinta-feira a fazenda foi liberada pelo juiz e está escrito no meu processo. A égua, ela é considerada negativa com base no exame de mormo da OIE, né, que é autorizado pela OIE. Então, a fazenda está liberada automaticamente. O animal tem que sair do isolamento imediatamente. No dia seguinte, o EDA veio aqui, me liberou, né? Aí a gente fez os exames de anemia dos animais, porque já tinha caído a obrigatoriedade do exame de mormo, né? E a gente está liberando os animais, não terminou, né? Está indo aos poucos. Não liberou, porque bastante gente também agora fica meio que enrolando para buscar, né? Mas a gente está conseguindo ter tranquilidade de liberar o mais rápido possível. Agora, depois de tudo que aconteceu, Guta, a central mesmo, grande, receber essa quantidade de embrião, tudo, ela não vai mais funcionar dessa forma, né? Eu tomei uma decisão e não foi de cabeça quente, não foi estressada, de que eu vou manter meu pensionato, que são os animais que moram comigo, e vou fazer essa questão do contrato para deixar tudo muito claro. Eu acho que a gente tem que... É um outro assunto para outra live inteira, de toda essa parte de documentação, de fazer tudo super certinho e deixar muito claro essa conversa com o cliente, né? Dos riscos que nós todos assumimos juntos, né? Então, eu vou ter o pensionato, vou ter um pouco dos meus manga larga ainda, e a central em si, ela vai parar de funcionar da forma que ela funciona hoje. Então, eu no máximo vou ter umas 40 receptoras, devo fazer uns 20 embriões por ano, porque eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, as coisas estarem melhor organizadas. Eu não quero passar por isso de novo. E do jeito que estão as coisas, a qualquer momento, tudo pode mudar e a gente não ter esse caminho tão tranquilo. Eu acho que a gente precisa ir deixando tudo muito claro e não deixando assim, agora que liberou, liberou. Sabe, a gente larga a mão. Já que liberou, não é mais problema meu. E isso não é uma verdade. Eu, ao longo dos anos, e depois que eu comecei, né, meu pai faleceu, eu acabei assumindo muito mais essa parte de gestão do que só como, né, a pessoa que está lá na fazenda no dia a dia. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais filosoficamente das coisas. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais como classe, como profissional, como ser humano. Uma coisa muito maior do que simplesmente pensar, não vou mais fazer exame de mormo. Então, eu acho que assim, o meu aprendizado nesse momento todo foi de que eu quero fazer mais pelos cavalos, pelo nosso meio, pelo que a gente está fazendo, para a gente não ficar à mercê disso de novo, entendeu? Guta, a Perla está até comentando aqui, né, que temos que juntar forças e lutar por termos um exame fidedigno e urgente à união da nossa classe, com certeza, perfeito. Mas aqui embaixo ela faz um comentário muito legal. E a Guta deveria capitanear um grupo técnico para nos representar. E pode colocar aí que eu assino embaixo. Team Guta, né? Com o nosso representante. Não, mas eu acho que a gente precisa, sim, de alguma forma, começar a se juntar mais, né? Para tudo. Eu acho que a gente precisa se juntar para tudo. E é isso. Eu acho que a gente precisa ser muito firme nas coisas e nas nossas ideologias. O Bruno, meu cliente querido, que me apoiou o tempo todo, que confiou em mim, ele está mandando que foi tudo top, ele foi bárbaro, foi maravilhoso. Eu tenho grandes clientes e grandes amigos. Ele fica reclamando que eu falei que eu vou parar de receber embrião, ele tá bravo comigo. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem que ser muito maior. Eu acho que isso é o começo de uma grande jornada. Eu acho que isso, assim, acabou ou não? Começou. E eu preciso de vocês, todos, formadores de opinião. Abriu agora, né? Com a cara ao vento. E é duro você pegar e você peitar. Não é fácil. É uma energia, assim, dura. Mas é o que me faz dormir tranquila todas as noites, que pelo menos as coisas que eu acredito e que eu amo estão sendo feitas. É mais ou menos isso que eu levo em conta. A gente fica triste de, depois de toda essa luta, você ainda dizer pra gente que vai ter que diminuir, que não vai conseguir retomar aquele astral, aquele pique inicial.
Eu fico com um sentimento que espero que no longo prazo a Guta, a central, deixe de receber 250 embriões para passar para 500. Isso que eu gostaria. Não, não, Um não. Eu pensamento quero, eu positivo. quero ter mais. Não, mas eu acho que é uma reorganização, na verdade. Talvez seja é, muito mais de eu poder ter menos animais e ficar mais tranquila e cuidar dos bichos e não passar por esse sufoco, porque você tá com 350 cavalos presos e pensar que isso pode acontecer de novo, gente, olha, eu não desejo. Eu amo o Marcelo, eu imagino que ele passou, uma pessoa que eu adoro. Assim, não dá nem para Caso o imaginar. Marcelo tentou, também não foi fácil. O Rafael, Não, para ele é muito pior. mais tempo, né? E foi um grande aprendizado para a gente, para todo mundo que acompanhou, sem dúvida nenhuma, né? O objetivo nosso é esse, trazer informação, um assunto difícil, porque a gente não vê, estuda pouco, morro, e a Guta é uma pessoa que trouxe informações de qualidade para a gente, que ela está absolutamente atualizada, né? Que ela estuda, a gente sabe disso, não só esse tema, mas é atualizada em tudo, mas estudou profundamente isso para tocar essa demanda. Né? Então, assim, foi muito legal, a gente até agradece já de antemão, né, O nosso por ter tempo trazido está acabando, né? informações de qualidade. O nosso tempo está acabando, Guará. Nós vamos transformar num podcast, né? Exatamente. Depois ficar disponível. Vamos tentar deixar gravado a live aqui também, o pessoal que não conseguiu assistir na íntegra poder voltar e assistir. Mas foi fantástico e a gente agradece muito que você abriu o coração com a gente, né, Guta? Então, agradecimento total. Mas eu quero me pôr à disposição para quem os meninos estão tocando terror aqui no chat, gente. Vocês sabem como meninos olha. Mas eu quero me pôr à disposição. Eu sei que tem gente que não concorda. E vejam que eu não me incomodo com quem não concorda. Eu acho que a gente tem que conversar. Eu acho que a gente tem que discutir. E eu quero... Quem quiser conversar comigo, me chamar no particular, me chama. A gente conversa. Venham conversar aqui. Eu acho que a gente precisa começar um movimento. Juntos. Eu peço para vocês, meninos... Eu peço para todo mundo que estava aqui e que acompanhou, todo mundo que torceu, a gente vê o quanto tem de gente apoiando. Vamos tentar fazer coisas juntos, em tudo, de verdade. Eu peço, me ajudem. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui para fazer o bem pela nossa classe, pelos nossos animais. Faço com gosto, mas eu preciso de ajuda. De todo mundo, para a gente mudar essa realidade e fazer cada vez melhor o nosso país, gente, é maravilhoso com cavalo. Vocês não têm noção do tamanho que a gente tem dentro do cavalo. A gente fez o Acer agora lá no... Fizeram o melhor raid de todos os tempos. A gente vê o quanto a gente é respeitado lá fora. Acho que as pessoas não têm nem muito consciência disso. E o quanto a gente tem de possibilidade. Vamos fazer isso crescer. Vamos mostrar o que a gente tem para dar. Né? Vamos cuidar. Os meninos falaram que eles vão cuidar, então eu vou me aposentar, gente. Os meninos vão tocar a central e eu vou ficar fazendo nada. Viu, meninas? Só não pode sair do cavalo, Guta. Não, jamais. Só não aceita isso. Jamais. Eu sempre vou estar do lado e, se Deus quiser, eu vou ser a porta-voz do que precisar sempre. Porque é o que eu acredito, é da gente fazer a diferença. Perfeito. Muito obrigado, Guta. Parabéns pelo seu posicionamento, pela firmeza, né? Pela postura, pela garra, né? Porque enfrentar tudo isso não é para qualquer um, né? Então, parabéns mesmo, um exemplo para a gente. E a gente só tem a agradecer por tudo, pelo que você fez pelo cavalo, né? Pelo cavalo, e agradecer especialmente agora por ter contribuído com a gente nessa live. Obrigado, tá? Obrigada a vocês, meninos. Um prazer enorme, um beijo enorme e tamo junto sempre. Então, valeu. Vamos agradecer também todo mundo que participou, que nos assistiu. Foi show. E rede social, Rafael, onde encontra a Guta e onde encontra a gente? A gente aqui no Instagram, no MindVet Bio, lá no Spotify, no YouTube. E a Guta também, né, Guta? Fala pra gente, Guta. @GutaAlonso. O meu Instagram ele é bem eclético. Boi, cavalo, criança e cachorro. Mas eu sempre estou à disposição para a parte técnica, eu adoro. Então, vamos ficar junto.
Chamem a gente, sigam a gente e sempre contem para a gente fazer o melhor que a gente pode pelos cavalos e pela equidecultura nacional, sem dúvida. Perfeito. Maravilhoso. Obrigado, Guta. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Beijão. Valeu. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. MindVet Entrevista, o seu podcast disruptivo.